Olá, está no ar mais um Palestra em Casa. Neste programa, você confere palestras feitas por expositores espíritas sem sair do conforto do seu lar. Hoje vamos falar sobre Jesus, o mestre do planeta Terra. A palestrante Margarete Puma fala da transição dos ensinamentos de Moisés até chegar na palavra pregada por Jesus. Acompanhe. Como era Moisés? Moisés precisava, mesmo sendo um espírito missionário, reencarnar e viver uma vida junto com as pessoas mais abastadas, para que ele pudesse ter suporte, ter instrução, condição e segurança para depois vir junto com o seu povo e levá-los para uma nova vida, para um novo local, para uma nova situação que o momento exigia, porque a revolta era muito grande. O que fez Moisés? Ele nos trouxe duas leis para que as pessoas vivessem depois de libertados do Egito. A lei divina e a lei civil. Moisés ele é considerado o primeiro legislador do mundo, porque foi obrigado a fazer leis para que os homens pudessem começar a se conduzir de maneira diferente da até então. Porque o povo era escravizado. Ele sabia que se podia fazer o que quisesse dos escravos. E eles tinham esses costumes também. E ao serem libertados, eles procuraram dominar uns aos outros da mesma forma. Não havia o respeito, a dignidade de um para com os outros. Então Moisés teve que, nesse momento, estar se preparando e se colocando de uma forma mais rigorosa, realmente como um líder muito forte, porque senão as pessoas elas não entenderiam aquilo que Moisés traria. Porque vejam bem, se Moisés naquele momento ele dissesse para todos eles: nós temos uma nova vida de um mundo espiritual, de um Deus bom, único e soberano. Será que as pessoas compreenderiam? Com certeza não. Será que as pessoas entenderiam que além desta vida aqui no planeta Terra, nós temos uma vida espiritual que dá continuidade ao nosso progresso como espírito? Certamente também não. Então, Moisés fez o que era preciso e necessário naquele momento para que as pessoas começassem a se instruir e começassem a entender. Então, vejam bem, ele trouxe a ideia do Deus único, porque também descendente de Abraão, ele foi recebendo essa instrução. E havia naquele povo muita idolatria. Então vejam bem, por que havia idolatria? Porque o homem percebia que deveria haver alguém superior a eles, mas como eles não conseguiam entender e não conseguiam explicar, eles formavam, eles construíam figuras, ou de barro, ou de ferro, ou de ouro, ou daquilo que eles achavam necessário para que idolatrassem essas figuras, criando uma série de deuses. Então, como eles não compreendiam, muitas vezes, a natureza e aquilo que acontecia naquela época, as situações difíceis e dificultosas, o que eles faziam? Eles procuravam fazer oferendas para esses deuses, para que, segundo o pensamento deles, esses deuses ficassem tranquilos, ficassem calmos e deixassem eles ter um momento de tranquilidade. Então, por exemplo, eles buscavam moças, moças novas, consideradas virgens, e colocavam em fogueiras, oferecendo para aqueles deuses, acreditando que assim a situação deles melhoraria. Então é por isso que Moisés veio trazer a ideia de que existia um Deus único, que não tinha necessidade dessa idolatria, tampouco desses ídolos, que eles montavam. Ele precisou, para a época, trazer a ideia de um Deus vingativo. Então, se você fizer, você vai receber da mesma forma. E por isso ele criou uma lei civil, também dizendo que se alguém roubasse, seriam-lhe decepadas as mãos, para que as pessoas começassem a sentir a firmeza da lei. Nesses momentos, como nós falamos, alguns momentos, o Moisés ele precisava proteger as pessoas, as próprias mulheres, que ao serem libertados junto com todo o povo, elas começaram a ser tratadas como escrava pelos homens. Então ele criou, por exemplo, a lei
o costume de que era proibido a relação sexual durante a menstruação, para que as mulheres fossem mais respeitadas, tá? E isso foi para que os homens também parassem um pouco com aquilo que eles faziam como orgias até então. Vamos falar então na parte das leis divinas. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Então, relembrando, amar a Deus sobre todas as coisas, para que as pessoas entendessem que Deus era único. Não tomar seu santo nome em vão, para que as pessoas entendessem, para que muitos orgulhosos não quisessem se aproveitar da situação, dizendo que eram enviados de Deus para receberem oportunidades melhores que a dos outros. Santificar o dia de sábado, e alguns colocaram guardar domingos e festas, justamente para que as pessoas parassem para refletir a respeito da vida espiritual, porque só pensavam na parte material até então. Honrar pai e mãe. Filhos matavam os pais, quando não interessavam mais. Muitas vezes o irmão estuprava a irmã, porque havia apenas o interesse material. Então era preciso que essa lei viesse, para que se começasse a formação da família em sociedade, do respeito, da continuidade do relacionamento entre parentes. Não cometer adultério, não furtar, como nós comentamos, né, com as leis mais severas, não levantar falso testemunho. Nós podemos até estar falando sobre isso nos dias de hoje, porque nós podemos lembrar da intriga, da maledicência e do efeito que faz a língua quando a gente fala em demasia e aquilo que não se deve, né? Mas chamando as pessoas à reflexão também. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Também podemos trazer um pouco para os dias de hoje, quando às vezes a gente percebe pessoas que através da inveja, né, ficam nervosas, irritadas quando alguém consegue alguma coisa. E assim sucessivamente. E aí sim, vindo para aquele tempo que nós situamos um pouco para vocês, veio Jesus. Jesus, desde o início da formação do planeta Terra, ele já era o governador do planeta, participando na elaboração do planeta, em tudo que deveria estar aqui, para que viessem novos espíritos, para que espíritos de outros planetas também viessem encarnar aqui no planeta. Como era um planeta ainda em expiação, é óbvio que os espíritos muito materializados estavam também até no lado animal, né? Desenvolvendo pouco da inteligência, mas muito pouco da sua situação moral. E o que ele fez, Jesus? Nós vamos fazer um comentário aqui. Ele está situado no livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonato. O texto é de Mateus, e ele exemplifica, à luz do Espiritismo, o momento do nascimento de Jesus, porque muitas pessoas, às vezes, questionam. E ele diz assim, Mateus, aqui descreve em linguagem simbólica como se preparou o ambiente terreno onde se encarnaria Jesus. Ao escrever o seu evangelho, Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto e de que um espírito virginal tinha escolhido para ser a mãe do mestre. Então, quando se menciona o espírito virginal, é aquele que, através das sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento de máculas da matéria. Portanto, o espírito virginal tanto é Maria quanto foi José. Na realidade, em momento algum, Deus não quebraria a harmonia das leis que regulam a natureza. Portanto, a vinda de Jesus ao nosso plano operou-se pelos meios absolutamente comuns a todos nós. Precisou do concurso de 2 entes que se amavam, de amparo de José e da ternura de Maria. E aí veio Jesus, passou a infância dele junto com o pai, simples, né, naquela condição de pessoa do povo, até o momento em que ele começou a sua pregação. E em toda a sua pregação, ele mencionava, não vim destruir a lei, mas dar entendimento a ela. Porque era difícil colocar, né, no pensamento e no entendimento das pessoas que ele não era contraditório a Moisés, mas que ele estava exemplificando e melhorando essa lei deixada por Moisés, que estava arraizada naquele povo de até então.
Então vejam bem, ele resumiu para a necessidade nossa todos aqueles mandamentos que nós mencionamos em 2 apenas, colocando amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos nós podemos, trazendo para os nossos dias, até fazer um pouco de reflexão. Qual de nós já consegue amar o próximo como a si mesmo? Qual de nós já consegue amar a si mesmo de maneira correta, de maneira a conseguir ser totalmente feliz? Qual de nós se conhece totalmente e percebe quais as reações que vai ter, consegue refletir nos momentos de dor, nos momentos de aflições, para depois planejar uma modificação? Qual de nós já consegue, quando erra, ir até o outro e dizer, eu realmente errei, me desculpe, eu preciso de uma nova chance? Nós podemos lembrar aí de uma fase bem antiga, de um passado bem distante, época de Moisés, olho por olho, dente por dente. E aí o homem vai crescendo, vai tentando a sua evolução devagarinho e chega a época de Jesus, que veio mostrar que ele não veio destruir a lei, mas ensiná-la a manter de uma forma mais humana, de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, porque foi necessário, sim, na época de Moisés, alguma coisa mais forte, alguma coisa que sacudisse mais o ser humano dentro das suas atitudes, talvez um pouco até animalescas para a época e para a situação, que até exigia esse tipo de movimentação, esse tipo de atitudes por parte das pessoas encarnadas naquela época, que quem sabe fomos nós mesmos. Então Jesus veio ensinar que você deve amar ao próximo como a si mesmo, que você deve fazer ao outro aquilo que você quer para você. Então, um crescimento a mais. E falou da terceira revelação, o Espiritismo, né? Então, olha que importância para a gente a presença de um mestre querido no meio de nós, que deu a sua vida, que deixou os ensinamentos, que são perpétuos, que estão aí até hoje, que nos fazem sentir diferente, que nos fazem viver diferente e que nos mostram que a verdadeira vida é espiritual. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Palestra em Casa. O Palestra em Casa está de volta. E antes de conferirmos mais um palestrante, eu quero te fazer um convite. Você quer ajudar na divulgação da doutrina espírita? Então participe do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 12 18 38 e colabore para o crescimento do espiritismo. Agora você acompanha o palestrante Carlos Escaramuza, que vai falar sobre a passagem de Jesus: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, veio deixar bem claro sobre a vida futura. E trazendo de 2007 para cá, e nós, como estamos na condição da vida presente? Muitos de nós entendemos a colocação de Jesus, ou não entendíamos, ficávamos apenas no pé da letra. Mas a liberdade chega e nos liberta de certos preconceitos e buscamos estudar, orientação, esclarecimento, e fomos percebendo que nas entrelinhas ele nos falava das outras vidas, da vida futura, e que a vida terrena nada mais é do que a preparação para as futuras vidas. Para que nós, aqui no convívio, com os que nos são caros, com aqueles que nos ocasionam desconfortos, com aqueles que temos uma dificuldade de viver, entendermos que esta é a preparação para uma nova vida. O difícil é nós, ao enfrentarmos as vicissitudes do cotidiano, nós percebermos que Jesus também nos deixou nas entrelinhas, nesse colóquio com Pilatos, que eventuais vicissitudes são de curta passagem, são efêmeras, que nós estamos aqui para, na relação com os que nos fazem a parte da vida, uma existência grandiosa ou difícil, segundo alguns,
nós entendermos que são nessas dificuldades de nós superarmos essas situações que nós estamos entendendo que a vida futura nos aguarda. E é o presente que fará com que nós possamos usufruí-la de uma forma mais explícita, mais grandiosa ou difícil, segundo as tarefas que nós temos dificuldade de realizar no presente. Esta colocação foi maravilhosa do Mestre Jesus, porque nós temos uma dificuldade imensa de encarar a vida terrena sob o ponto de vista da vida futura. Vamos nos lembrar como somos nós na relação familiar. Somos benevolentes, atenciosos, pacientes, carinhosos, entendemos que eventual dificuldade naquele lar, naquela situação, é uma circunstância para que o nosso espírito seja reeducado, ou nós entramos na sintonia de eventual agressividade por pensamentos, palavras ou atos. Como somos nós quando a dificuldade, a aflição bate à nossa porta? Será que nós paramos para pensar que existem as vidas futuras, que o reino está sendo preparado desde há muito? E é ali que nós habitaremos, nós seremos os herdeiros da terra? Será que nós paramos para pensar nessas circunstâncias negativas do cotidiano, para entender que isto é apenas dificuldade para engrandecimento do espírito? Quantos de nós degladiamos com situações adversas aquilo que nós desejávamos no cotidiano? Mas tá, tudo bem, eu sei que a vida futura me aguarda, mas muitos de nós nos rebelamos e eu quero vivenciar a vida presente. Sim, vivenciemos a vida presente, mas procurando sempre a ponderação, o equilíbrio, fazendo com que, mesmo de uma forma homeopática, nós possamos ir extirpando os nossos excessos, os nossos resquícios pretéritos, para que a vida futura seja preparada pelo presente em circunstâncias bem mais claras, bem mais abrangentes, bem mais libertadoras. Os judeus, na época, eles tinham as ideias de uma forma muito imprecisa sobre a vida futura. Imagine se nós, 2007 anos após a vinda do Mestre Jesus, muitos de nós temos a dificuldade de entender, tem outras vidas? Será que tem? Ou aqueles que não acreditam, isso é bobagem, não tem fundamento. Mas à medida em que nós começamos a entrar numa doutrina que nos liberta e que nos esclarece, nós começamos a perceber que ela está lastreada pelos aspectos científicos, filosóficos, morais, e nos dar esse lastro para o entendimento da vida futura. Mas os judeus tinham a sua dificuldade. Eles acreditavam de uma forma pueril sobre os anjos como seres privilegiados da criação. E vejam só como eles observavam as leis de Deus, como era a recompensa pelas leis de Deus na época. Os nossos irmãos da Judéia, eles achavam que as recompensas divinas eram com os bens terrenos que nós conquistássemos, com a supremacia da nação a que nós pertencíamos, as guerras pelas conquistas, as vitórias pelos inimigos. Assim pensavam os nossos irmãos de jornada da época. E as calamidades públicas, as derrotas do cotidiano, eram nada mais, nada menos do que o castigo a desobediência divina por não cumprir as leis da recompensa vinculada com os bens terrenos. Era assim que se pensava. E com aquele povo pastor, ignorante, que precisava ser tocado gradativamente para as liberdades do Espírito, Moisés teve uma grande dificuldade, por isso que precisou ser um legislador austero. Porque mais tarde Jesus revelou
que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Vou repetir, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Mesmo que nós, na nossa vida diária, tenhamos o entendimento de outras vidas, de novas existências reparadoras, reeducadoras do espírito, mesmo que tenhamos sido tocados pela vida futura, que basear-se-á na circunstância da minha atuação da vida presente, mesmo com as dificuldades de entendimento perante essas leis humanas que muitas vezes nós não compreendemos ou temos uma dificuldade de entender que leis são essas que eventualmente não cumprem o seu papel perante os homens, nós nos esquecemos das leis divinas no curso que segue a justiça divina. Por isso que não adianta, quando nós esbarramos nas dificuldades da existência, nós degladiarmos eventualmente com o Criador. Quantos de nós eventualmente ficamos ecoando esses tipos de palavras pelos quatro cantos do nosso lar ou de eventuais outros ambientes que nós frequentamos? Mas que justiça é essa, meu Deus? O que é que foi que eu fiz? Vocês já ouviram aquela frase? Ah, mas eu não merecia. Já ouviram? Nós esquecemos que essa justiça divina segue o seu curso. Por isso que, ao nós nos colocarmos de prontidão para o entendimento da vida futura, nós devemos entender e vemos isso diariamente no nosso cotidiano, na relação social, na relação profissional, eventualmente em outros locais, na política e tantos outros, pessoas que brigam, sobem nos ombros dos outros, se esfalfam para conquistar uma posição de destaque. Para quê? Vai ser efêmera, de curta duração, por tão pouco tempo. Muitos de nós, quando conquistamos esses objetivos, dizemos que, que glória minha, eu mereço. E se esquece de que nós estamos aqui por tão pouco tempo. Então, será que nós devemos, ao entender a vida futura, nessa colocação de Jesus, meu reino não é deste mundo, a Pilatos, nós devemos entender que os gozos materiais da existência terrena devem ser extirpados, excluídos da nossa vivência? Não, eles fazem parte da nossa vivência. É através da forma como nós os vemos, como nós nos deparamos, como nós os enfrentamos, como nós trabalhamos, que os predicados morais do Espírito vão sendo gradativamente reeducados. Meu reino não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? Será que ele estava falando da verdadeira vida? Será que ele estava falando da vida futura? Da vida espiritual? Com certeza sim. E nós esquecemos, quando estamos sofrendo, quando estamos numa determinada situação aqui na Terra, encarnados, esquecemos da vida futura. Esquecemos que tudo passa, que o sofrimento vai passar, que a dor vai passar, que os momentos difíceis vão passar. Lógico que tem momentos bons que às vezes a gente quer que dure por uma eternidade. Calma, vai durar. Mas não por enquanto, agora, nesse planeta que a gente está, nessa situação que a gente está. Por isso cabe a nós conquistarmos a nossa felicidade interior, para que possamos aceitar com mais tranquilidade, com mais leveza a situação que nós mesmos buscamos para nós. Nós plantamos e colhemos. Então, muitas vezes achamos que não somos merecedores de passar por certas situações. Mas Deus não é injusto. Nada aconteceria se não fosse para o nosso bem. E se não fosse da vontade de Jesus, de Deus, do plano espiritual que está ali nos sustentando, nos acolhendo a cada passo que damos. Ao sofrermos, ao estarmos numa situação difícil, mais
pesada, vamos dizer assim, dentro daquilo que esperávamos, vamos ter a força, vamos pedir que a mão de Deus segure na nossa. Que a gente possa ter um auxílio, que a gente possa ter um amparo maior do que aquele que a gente estava esperando, para que a gente possa vencer, para que não caiamos, para que a gente possa dizer, não, olha, eu passei por isso, mas valeu a pena porque eu não reclamei, porque eu não blasfemei, porque eu consegui enxergar o bem, seja lá no que for. Em tudo, nós temos que enxergar Jesus. Jesus sofreu, passou por situações que em momento algum ele reclamou, né? Ele disse que estava sendo injustiçado. Imagina a gente, Deus olha por nós a cada instante, a cada minuto de nossa vida. Então vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta. E agora chegou o momento de pedir a sua ajuda. As Casas André Luiz querem aumentar o número de atendimentos ambulatoriais com as pessoas que têm deficiência física e intelectual. E você pode ajudar ligando para 0800 11 90 12 ou acessando euajudoaconstruir.org.br. Colabore, sua ajuda irá construir um futuro melhor para pessoas tão especiais. O palestrante Dirceu Lutic diz que muitos acreditam que Jesus era uma aparição. Ele desenvolve o tema abordando a consistência física do Mestre. Para falarmos de Jesus, para mencionarmos as coisas que fazem parte da vida dele, não é necessário nós sabermos o dia que ele nasceu, mas nos utilizarmos do mês de dezembro para fazermos algumas reflexões sobre o seu nascimento. Nasceu numa manjedoura pobre, a família de José era extremamente pobre, lutava com dificuldade, tanto é verdade que quando Jesus foi levado para ser batizado lá em Roma, em Jerusalém, costumava-se fazer sacrifício de alguns animais. E cada animal tinha o seu preço. Um cabrito, uma pomba. E José optou pela pomba porque era um sacrifício bem mais barato. Muito bem. Os exemplos de Jesus, na realidade, é que merecem serem analisados. Não há nenhuma ocorrência dentro dos 4 evangelhos, e os únicos documentos históricos que nós temos a respeito da vida de Jesus são os 4 evangelistas. E não há nenhum relato em que Jesus tenha procurado os indivíduos, que tenha procurado uma situação e tenha chamado as criaturas para falar de alguma coisa. O curioso é que Jesus, ele simplesmente passou pela estrada da vida, e hoje, com o auxílio da doutrina espírita, nós temos ele na condição de um ser perfeito, totalmente harmonizado com a lei natural, e que ele passou pela estrada da vida e, a cada acidente, a cada acontecimento, a cada indivíduo que o procurava, ele aproveitou aqueles instantes para deixar uma explicação. Mas se discutiu muito a respeito da consistência física de Jesus. Ainda até hoje, aquilo que se discutia no primeiro século da era cristã, até há pouco tempo atrás, ainda era objeto de enormes polêmicas, porque algumas criaturas admitem que Jesus não teve um corpo físico, que ele era apenas uma aparição, ele tinha só um corpo espiritual. Bom, quem pensa dessa maneira tem a liberdade de pensar dessa maneira. Mas existem raciocínios lógicos que nós destruímos essa teoria.
Porque o que é uma aparição? Uma aparição é um agendre. O que é um agendre? Agendre é um espírito momentaneamente materializado. Ele se utiliza do fluido vital das criaturas que estão à sua volta, manipula esse fluido com o fluido natural e ele simplesmente aparece. E toma a aparição, inclusive tangível em determinadas ocasiões, que se assemelha literalmente a uma criatura encarnada. E conversa e participa de um relacionamento. Mas teria Jesus sido uma aparição? Porque se ele realmente foi uma aparição, ele enganou todas as criaturas durante todo o tempo. E nós não podemos admitir que Jesus tenha nos enganado. Ele foi autêntico desde o momento que ele nasceu até o momento que ele partiu, voltou para o plano espiritual. Porque ele tinha fome, ele tinha sede. Ele entrava e saía abrindo e fechando as portas. O agendre não faz isso. A aparição, chamado agendre, é exatamente todas as circunstâncias que ocorreram com Jesus depois que ele partiu. Os apóstolos estavam reunidos e eis que Jesus surge no meio deles. Não entrou como uma criatura encarnada, não abriu a porta, como comumente ele fazia. Ele simplesmente apareceu, principalmente naquele episódio em que Tomé disse que queria ver para crer. O surgimento de Jesus no meio daqueles discípulos na estrada de Emaús, que estavam conversando, estava exatamente tratando dos últimos acontecimentos que Jerusalém tinha sido envolvida com a paixão de Jesus. Não é? E ele aparece no meio daqueles discípulos, conversa com eles, e ao chegar em Emaús, ele fez menção de continuar a sua caminhada, mas eles convidaram para que ele entrasse. Ele sentou-se, né? Cortou o pão, e aí então eles perceberam que estiveram com Jesus. Na realidade, existe também um outro episódio que prova que Jesus realmente era uma criatura encarnada como nós, fruto de um relacionamento de duas criaturas encarnadas, que foi Maria e José. É verdade que isso muitas vezes choca aquelas criaturas que ainda trazem aquele conceito forte da Igreja Católica de que Maria era virgem e que ela deu à luz a Jesus nessas condições. Muito bem. Mais ou menos quando Jesus tinha por volta de 10, 12 anos, a família dele foi ao Templo de Jerusalém para participar normalmente, como participavam lá de determinadas cerimônias, e Jesus se pôs a conversar com os homens do templo, com os sacerdotes. Esse é o relato que consta dos evangelhos. Mas o livro Boa Nova de Humberto de Campos conta essa passagem, dizendo que após esse relacionamento de Jesus, apenas com 12 anos, conversando com os sacerdotes, um deles, o Eleazar, procurou José e diz assim a ele: José, você tem que cuidar melhor desse menino, porque ele vai causar problemas no futuro. Obviamente, em função daquilo que ele andou conversando com os sacerdotes. E José chegou em casa, contou para Maria. E Maria, então, como toda mãe, é interessante o relacionamento de Maria, as atitudes que ela tomou, sempre espelhando o que qualquer mãe faria. Ela disse assim para José: eu vou conversar com o sacerdote Eleazar. Aliás, eu vou pedir a ele para que ele movimente o seu círculo de amizades, de relacionamento lá no templo,
para que Jesus possa fazer a sua vida profissional lá no templo. Hoje, através de estudos, estima-se que em Jerusalém, vivendo dentro daquelas muralhas, havia na época 30 mil habitantes. E desses 30 mil habitantes, aproximadamente 6 mil sacerdotes que viviam do serviço do templo. E quando ocorriam as festas, e eram aproximadamente 6 ou 8 festas anuais lá em Jerusalém, estima-se hoje que deveriam comparecer 300 mil pessoas. E, obviamente, 300 mil pessoas numa cidade onde vivem 30 mil, vai gerar um bom dinheiro. Então, para você entrar no templo, você tinha que comprar o dinheiro do templo. E havia cambistas que vendiam o dinheiro do lado de fora. Como tem hoje no campo de futebol, na porta do teatro, né? Naquela época não tinha guardador de carro, mas hoje tem guardador de carro. Às vezes a taxa tem que ser paga adiantada, né? Isso sempre existiu. E obviamente que aquelas criaturas que vinham do interior, vinham lá da Galileia, eram pessoas simples e elas eram enganadas pelos espertalhões, né? Porque foram esses mesmos espertalhões que trocavam dinheiro, que vendiam os animais, são aqueles indivíduos que Jesus um dia pôs para correr. Simplesmente, ele falou com energia, com autoridade, e colocando-os para fora do templo, porque o templo é lugar de oração, não é lugar de comércio, né? Mas isso existia. Até há pouco tempo, ainda se ouvia muitas perguntas dentro dos centros espíritas, nas aulas, sobre pessoas que tinham dúvida quanto à natureza de Jesus física, se realmente era uma aparição, se realmente ele não tinha o corpo de carne que nem o nosso. E depois o estudo, o tempo, foi mostrando que não era assim, né? Que realmente Jesus foi um homem como nós, com o mesmo corpo, que o nascimento dele, de Maria e de José, veio quando se fala da virgindade de Maria, era a sua virgindade em relação aos defeitos físicos, defeitos morais, de orgulho, de vaidade, de coisas que naquela época era muito berrante e que para ela não tinha mais. Eles eram espíritos mais puros, mais evoluídos do que a geração, como eram no geral para serem pais de Jesus, para terem o merecimento de ter um filho na condição espiritual de Jesus. Então isso também foi interpretado errado naquela época, de uma forma distorcida, como foi interpretado até pouco tempo, e ainda tem dúvida, pessoas que ainda apresentam dúvida nesse sentido. E aí foi esclarecido que realmente o corpo de Jesus, a vida de Jesus, foi uma dádiva do céu, foi um presente para todos nós, e ele era, sim, um homem normal, como todos aqui na Terra, naquela época e agora. O Palestra em Casa faz uma breve pausa e voltamos já já. Voltamos a apresentar o Palestra em Casa. Neste último bloco do nosso programa, o palestrante Vanilson Aguiar fala como a palavra de Jesus foi deturpada por muitas pessoas que não entendiam a verdadeira explicação. O que poderíamos dizer estranha moral, como é o capítulo de hoje, o capítulo de 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o oposto dos costumes. É o hábito de achar diferente o que seria natural de se esperar. Quando Jesus falou, odiar pai e mãe. Vamos ler o trecho que Jesus, ou aqueles que escreveram, disseram que ele tinha dito naquela ocasião. Se alguém vier a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode também ser meu discípulo. Isso está em Lucas 14, 25. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim.
Mateus 10 e 37. Quando começamos a olhar esse capítulo, que sempre foi objeto de muitas interpretações equivocadas, podemos perceber o seguinte: o significado da palavra odiar. Non edite é o termo em latim. Kai imicei é o termo em grego. Não quer dizer efetivamente odiar, mas sim amar menos. Isso significa que, quando foram escritos após a crucificação de Jesus, mais ou menos 50 anos, foi quando se começou a escrever sobre Jesus. Isso também foi traduzido para o grego. E aí percebe-se perfeitamente que o termo odiar não pode ter sido proferido por Jesus em função de tudo aquilo, de toda a sua doutrina, dita e proferida e exemplificada, poderia jamais convidar alguém a odiar o seu pai e sua mãe, absolutamente. Ele queria sim, diz os nossos irmãos da espiritualidade, que deveríamos perceber que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, são espíritos que estão simplesmente no mesmo caminho que nós. Estão efetivamente naquele instante convivendo conosco, dentro da nossa labuta, dentro da nossa órbita de influência. Ou estamos também sob a influência deles, mas somos todos irmãos na espiritualidade. Portanto, Jesus, falando no aspecto existencial, mostrava a cada um de nós que é importante, sim, amar o pai, a mãe, absolutamente. Isso não poderia ter sido dito por ele. Mas que devemos perceber a efetiva existência muito mais para frente, muito mais ampliada, que a vida espiritual de todos nós, não apenas a vida material. Deixar os mortos e enterrar os mortos. Também foi um outro trecho muito deturpado ao longo do século. Ele disse a um outro que se aproximou: segui-me, e ele respondeu: Senhor, permitia-me antes de ir enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, mas por vós ide anunciar o evangelho de Deus. Nas circunstâncias em que foram ditas, essas palavras não exprimem efetivamente uma censura àquele que considera um dever filial ir enterrar o seu pai, absolutamente. Eles encerram, sim, um sentido mais profundo, um sentido espiritual. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. Ora, vamos pensar. Quem são os verdadeiros mortos? Os verdadeiros mortos são os prepotentes, são os vaidosos, aqueles que valorizam demais os títulos terrenos, a posse, a propriedade. São aqueles que suas observações se restringem exclusivamente à vivência material. Nada compreendem, senão aquilo que os olhos enxergam, os olhos materiais. São os mortos que cuidam de outros mortos. São aqueles que, na maioria das vezes, acreditam que a humildade, que o perdão, que a fé são apenas artífices dos fracos. Como se refere Jesus, são os verdadeiros cegos do caminho. Lamentavelmente, criaturas que assim pensam e agem, continuam também pensando e agindo dessa forma quando estiverem no mundo espiritual. Portanto, na medida que vamos abrindo nossos olhos, percebendo que o nosso horizonte deve ser ampliado, sim, do ponto de vista espiritual, que somos espíritos imortais, os nossos horizontes, as nossas compreensões começam a aumentar, começam a se expandir e vamos percebendo que a vida, mesmo as dificuldades pelas quais todos nós enfrentamos, são dificuldades transitórias. Mesmo a dor mais severa, mesmo a perda de um ente querido e tantas outras coisas que acontecem no nosso cotidiano, quando desenvolvemos uma palavrinha chamada fé, uma palavrinha que é um sentido extremamente profundo, que é algo que devemos desenvolver e ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode nos desenvolver a nossa fé. Nós é que devemos compreender a fé através do ensinamento, da razão, da lógica e do bom senso, pois estamos na era do Espírito, na era da compreensão, e Kardec deixou um legado de todos esses livros na medida que possamos nos desenvolver para o desenvolvimento individual. Não ao vizinho ou ao outro que escuta palavras bonitas, absolutamente. É o nosso desenvolvimento. É a oportunidade que devemos dar a nós mesmos para compreender, entender e perceber as vantagens desses ensinamentos. Perceber tudo aquilo que Jesus nos deixou de legado, mostrando qual é o caminho, qual é a verdade e como vamos viver dentro dessa verdade.
Os nossos frutos estaremos colhendo exatamente aquilo que plantarmos. Todas as dificuldades do mundo material pelos quais estamos envolvidos nos dias de hoje, e sempre estivemos em outras épocas, em outros momentos, são dificuldades necessárias, sim, para o nosso desenvolvimento. Deus não quis simplesmente nos dar de brinde, nos dar de presente uma vida feliz, absolutamente. Ele nos deu a inteligência para que pudéssemos utilizá-la e nos desenvolvermos, e crescermos, e constantemente, e talvez até infinitamente. Nossa compreensão é perceber tudo isso. É um dever que devemos ter para conosco mesmo, não para com os outros. Como é bom falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, pensar em Jesus, trazê-lo até a nossa presença, segurar ali na mão dele e pedir: Jesus, me dá força, segura o meu caminho, segura a minha cabeça, os meus pensamentos, as minhas atitudes. E nós somos felizardos, né, de podermos ouvir essas palestras, de podermos estar aqui conversando, trocando essa energia com você aí do outro lado sobre esse tema Jesus, tão atual nos dias de hoje, apesar de tanto tempo que ele já esteve aqui conosco. Quando a gente começa o nosso dia de manhã, né, e às vezes, muitas vezes, esquecemos de abrir os olhos e agradecer. Agradecer por aquele dia que está começando, por estarmos na nossa cama, por estarmos em algum lugar que nos acolhe, por termos um dia pela frente, né? Nós estamos vivos, nós temos a bênção da reencarnação, enquanto tantos estão aí ainda na fila, esperando essa oportunidade do reencarne. Porque, como sabemos, estamos com os tempos assim corridos, nós não podemos mais perder tempo quanto à nossa evolução. Tanto que espíritos e mais espíritos estão aí esperando para reencarnar, para poder ter a chance da evolução, essa chance que nós estamos tendo agora. E os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, que mostra exatamente a parte moral, a parte de que Jesus praticou, nos mostrando que é através desses ensinamentos que temos a nossa salvação, que quer dizer a nossa evolução, a nossa verdadeira felicidade do outro lado. Então, de manhã, quando nós acordarmos, de hoje em diante nós vamos fazer diferente. Nós vamos começar a agradecer, sim, por estarmos ali, vivos, com oportunidade de aprendizagem, com oportunidade de evolução, de melhoria, de fazer tudo diferente, porque independente da nossa reencarnação, que é exatamente a misericórdia divina, nos dando a oportunidade de começar de novo, temos o nosso dia a dia, que muitos não conseguem dar aquele valor e não conseguem viver de uma forma já diferenciada para a nossa melhoria. Mas nós não. Nós temos o conhecimento, não podemos mais alegar que somos completamente inocentes. Somos responsáveis por aquilo que sabemos, somos responsáveis por aquilo que fazemos, não podemos mais alegar essa ignorância. Então, o ensinamento de Jesus, através do Evangelho, através das suas leis, através da nossa consciência, já nos dá, sim, a condição de um passo a mais nessa reencarnação. Não podemos chegar do outro lado de mãos vazias. Não estamos mais nesse tipo de atitude, nesse tipo de reflexão, de chegar e dizer, não, olha, não dá para fazer nada, não dá para melhorar. Sabemos que não é assim, né? Então, com esses ensinamentos todos que nós estamos vendo a cada dia, através até de um irmão nosso que nos testa na nossa paciência, na nossa humildade, na nossa tolerância, nós temos cada vez mais essa oportunidade de nos melhorarmos, de sermos um novo ser a cada dia, mas logicamente um ser melhor, que encarnou na Terra, que veio aqui com essas tarefas de dizer, não, olha, eu posso estender uma mão e ajudar aquele que está precisando mais. Independente de eu não estar tão bem como eu queria, a gente pode dizer assim, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente quer mais, que a gente quer melhorar, que a gente quer ser mais feliz, que a gente quer possuir mais do que aquilo que a gente tem. Então, independente dessas coisas, nós podemos sim estender a mão e dizer, olha, você tem o meu sorriso, você tem a minha palavra, você tem o meu carinho, o meu olhar para você. Então, essa renovação interior, esse
essa modificação, essa reforma íntima já é um presente que nós mesmos podemos dar para nós mesmos. O Palestra em Casa desta semana fica por aqui. Se você quiser enviar dúvidas, sugestões ou mesmo críticas, mande um e-mail para palestraemcasa@tvmundomaior.com.br. E na semana que vem estamos de volta. Até lá!